faça subir a arca do Senhor Deus de Dieu d'Israël. Tenho preparado. Dieu d'Israël. Deus d'Israël. Yoka verset 13 à l'objet. Verset 13 ele diz, Parce que vous n'y étiez pas la première fois. porquanto vós não o levastes na L'Éternel primeira notre vez. Dieu nous a frappés. O Senhor nosso Deus fez rotura em nós. Car vous ne l'avez pas cherché selon la loi. Porque não o buscamos segundo a ordenança. Et continuez kotanga kuna. Continuando lendo. Ozomona ke balobi ke ba sacrificateur. Então, a ver aqui. Ne ba levi ba ke kozwa arche de l'Éternel. Levitas foram à busca da arca. Batiaki yango na carrosserie te. Não colocaram na Me carroceria, bamemaki yango na mapeka. mas levaram isso pelos Selon ombros, ndenge liloba na Nzambe elobi. de acordo com o dito da palavra de Deus. Vous voyez frère, Não, a ver, irmão. quand nous sortons de la parole, Quando saímos fora da la palavra, mort nous frappe. a morte nos surpreende. La vie est lorsque nous sommes dans la parole. Temos a vida quando estivermos Ce dentro da que nous palavra. appelons les épreuves aujourd'hui O que nós tratamos das ne provas hoje seront pas être comparés não serão comparáveis avec la gloire com a que nous glória recevrons lorsque le Seigneur viendra pour que nous recebemos récompenser. na altura que o Senhor tornará de volta para vir nos Il buscar. est grand temps. É maior tempo Ya mutu na mutu. de cada um de nós Alukasa de la Nzambe selon la parole de de Dieu. buscar de servir ao Senhor de acordo com a palavra Ce de n'est Deus. plus de temps de faire des volontés permissives. Não é mais tempo de cumprirmos com a vontade C'est permissiva, le temps de faire la volonté parfaite mas é o de Dieu. tempo de cumprirmos com a vontade Dans la perfeita de Deus. prédication de Frère Na Branham, pregação do irmão Branham, les oins du temps de la fin, os ungidos do último tempo, paragraphe 90. parágrafo Je 90, ne sais pas si je peux lire ça, Non, puisque je c'est pense sûr, comme pour savoir si je suis un peu pressé pour que je puisse un peu terminer avec cette nota-se que débat. estou muito apressado para ver se Laissez-moi lire termino. le fils que cette déclaration. Dei-me, pelo menos essa declaração, Pour Naboyo Kango Bino Moko. para que sois, Les para que oins du temps de la possais fin. os ungidos do último tempo. Les oins du temps de la fin. Os ungidos do último tempo. Paragraphe Parágrafo 90. 90. Frère Branham alobi na balobi. Abraham diz assim, Suivez. seguir, Paragraphe 90. parágrafo 90. Ndeko Branham azolendisa biso. O irmão Abraham nos exorta Alobi. dizendo, Abi remarquez bien ce qui s'est donc passé. ela diz, observe bem o que aconteceu. Il a dit je vis Dieu. Ele disse, Et eu vi a Deus. a dit à Michel, E disse a Miqueia, j'ai vu Dieu assis sur son trône dans les ciels. eu vi Deus assentado no seu trono no céu. Son conseil s'était réuni autour de lui. O seu conselho estava à volta dele. Et il a dit, qui pouvons-nous envoyer sur la terre pour séduire Akab? E ele perguntou aos seus conselhos, quem é que enviaremos para que fosse iludir o Acabe? Pour que se réalisent les paroles de lui, mon prophète, Para que se realizem as palavras de Lia, meu profeta, qui a été confirmé. que foram confirmadas. J'avais annoncé sa venue. Eu tinha anunciado a Et Élie avait ma parole. Elia teve a minha Et les palavra. cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira E point. céus e a terra passarão, a minha palavra nunca passará. Qu'il y soit bon, Que seja bom, qu'il y soit instruit, que seja qu'il y instruído, soit grand, que seja grande. mes paroles ne failliront Minhas jamais. palavras nunca falharão. Et un esprit de mensonge est sorti de O l'enfer, espírito de mentira saiu do inferno est tombé à genoux e dobrou os joelhos et perante a o Senhor dit, e si tu disse, peux me le permettre, se tu puder me je peux permitir, le oindre de mon onction, eu posso os ungir da minha les unção, faire toutes sortes de prodiges lhes mandar fazer todo et tipo de de milagre. miracles, Milagre, prodígio. pourvu que je les éloigne de la parole. De modo que eu lhes afasto da Ils palavra. ne sauront même pas que c'est ta parole qui Não s'accomplit. darão conta que é a sua palavra que se cumpre. Ils n'en tiendront aucun compte. Eles não cuidarão nem sequer À cause de popularité, de prodiges et de prospérité. por causa da fama de prodígio e prosperidade. Frère, Irmão, les temps n'ont pas changé. o tempo nunca muda. C'est vrai. É certo. Souvenez-vous-en. Lembrai-vos disso. C'est vrai. É certo. Je vais venir ici, lui, Eu quero chegar sobre lui ele. faire les mêmes choses que les autres. Mandar-lhe fazer as coisas como os Et outros. je vais les faire prophétiser. E eu vou lhes mandar Et lui faire profetizar dire un mensonge. e colocar neles uma mentira. Comment cela pouvait-il être un
mensonge. Como que aquilo vai acontecer uma mentira? Parce que c'était contraire à la parole. Porque foi contrária à palavra. Vous voyez, frère, il y a certaines choses que nous ne prêtons pas attention. Há alguma coisa nas quais não Que cuidamos. aussi on dit qu'on a eu liroba na nzambe. Afinal, você já abandonou a palavra Yo de dis Deus. nga koza pasteur oza mote oza boyeme otika nzambe Dizendo, de. és pastor, és assado cozinha, afinal já abandonaste a Deus. Bayebaka mosali na nzambe te na bambongo na bamiracle na baprodige na mituka na bandako. Não é reconhecido verdadeiro servo de Deus pelas casas, pela viatura, pela fama ou dinheiro. On reconnaît la position d'une personne et c'est conformément à la parole. Reconheça-se a posição de alguém que é de Deus conformemente à palavra de Deus. Bandimi ebele mbongo mituka bandako ezalaka signe te ya kozala na vérité. Muitos crentes, para com muito dinheiro, muita fama, muita viatura, boas casas, não é evidência de você ser filho de Deus. Ou estar na Okoki palavra. kozala pose ozala makambo ya mabe mais tu es prospère matériellement. Pode acontecer, você peca mesmo que chega, mas você é próspero materialmente. Mais c'est un point très dangereux. Mas é um ponto perigoso. Puisque kozala na difficulté à comprendre que l'esprit démoniaque est animé. Porque com isso você terá dificuldade de entender que o espírito demoníaco está te ameaçando. Ko comparer vie spirituelle na yo te na biloko oza nango mais comparer vie spirituelle na yo foi na yo par rapport à la parole de Dieu. Não compare a tua vida espiritual através dos bens materiais que tu possuis, mas compare a tua vida espiritual através da tua fé e através Je da vous palavra appelle de Deus. de retourner dans la parole de Dieu. Eu vos mando de voltar na palavra de Deus. Frère Branham dit, Irmão Branham diz, la parole de Dieu, a palavra de Deus c'est une clôture électronique é uma cerca ou électrique. eletrônica. Tango toza na kati É kuna, uma cerca eletrônica. tozali protégé par clôture électrique. Estamos bem protegidos pela cerca eletrônica. Oyo ba lion, Onde os leões, ba ours, ursos, na ba chien sauvage, cães ou lobos bakokoka te kolongwa kuna bakuta ba brebis na nklopo na balia ba. não conseguirão de trepar aquela cerca para devorar as ovelhas de Deus. Le courant, la puissance du Saint-Esprit Porque o poder do qui Espírito est dans la parole está na palavra, les attrapera lhes et tomará les tueront. e lhes matarão. Et kozala na capacité te. Não terão o poder nenhum. Bakozala na capacité te bamboya ya zamba. Esses logo não terão Ya poder ba nenhum franchir clôture électrique. para chegar na cerca Pour na baya eletrônica kozala biso mabe. ou trepar a cerca eletrônica para nos C'est-à-dire si torturar. nous sommes dans la Quer parole, dizer, se nós estivermos na palavra, nous sommes plus que sûrs. nós seremos mais do que certos. Yango Bible elobi. É o que diz a Le nom Bíblia. de l'Éternel est O nome une do fort. Senhor é uma torre Et quand le forte. juste s'y réfugie, E quando o justo il est en refugiar, sécurité. estará em Et segurança. David dit de son David côté, dit du seu lado, l'Éternel est mon berger, O Senhor je é ne meu pastor, manquerai de não rien. faltarei de nada. Aussi longtemps que nous restons dans la Enquanto parole, permaneçamos les na messages, palavra, a mensagem, nous sommes sous la protection de la puissance estamos du debaixo Saint-Esprit. da proteção do Espírito Santo. Et ne craignons même pas E coronavirus. não temamos nem sequer Ne coronavírus. craignons même pas les sorciers. Não tememos nem sequer Coronavirus ne peut pas nous enlever, même mes frères, et si Dieu au ciel n'a pas fait de coronavírus nunca vai tentar nos retirar um irmão ou uma irmã se nous Deus não assinar. nous sommes sous la protection des sangs de Dieu. Estamos debaixo da proteção do sangue de Deus. Ce qui frère le coronavirus, c'est que Dieu avait déterminé que c'est ton temps terminé pour partir. Se ouvir o nosso irmão foi batido pelo coronavírus, quer dizer que o Deus determinou que esse irmão pudesse voltar na casa. Nous, ce que nous devons fuir. Nós sabemos que a única coisa que devemos fugir. Le gouvernement confiné, biso na bandako. Olha até os governos nos colocaram confinados nas casas. ezokimisa biso tokutana na microbe te. E isso é para nos proteger contra os micróbios. Et Jésus dit que la nature ne vous enseigne Mas que Jesus le pas. diz, será que a natureza não os ensina? Frère, irmão. l'apôtre Paul qui dit ça aux Corinthiens, Diz lá aos que la nature doit nous E enseigner a natureza deve nos pour nous ensinar protéger contre la virus de para nos corona. preservar contra o On vírus nous a confinés dans la maison. Nos De metemos la même manière aussi, De igual modo le Seigneur veut nous confiner dans ses O messages. Senhor tinha de nos
orientar nesta mensagem. Pour que nous ne soyons pas attrapés par l'ennemi. Para que não fôssemos alcançados pelo inimigo. Quoi que les difficultés nous peuvent nous arriver. Apesar das dificuldades que podem nos Nous à la maladie aussi longtemps nous sommes dans la parole. Enquanto estivermos na Nous palavra, aurons toujours la solution. nós teremos sempre a solução. Puisque nous avons celui qui tient toutes choses dans sa Porque main. temos conosco aquele que detém Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Seu nome é o Senhor Jesus Cristo. C'est pour cela, Por isso, à Ève na Adabakufaki, Adão e Eva morreram puisqu'ils étaient sortis de l'enclos électrique. porque saíram da cerca eletrônica. Famille ya Naomi kendaki kosila. A família toda de Naomi Parce que acabou de babimaki morrer na enclos électrique. porque saíram fora da cerca Mais eletrônica. bien aimé dans le Seigneur, Bem amado ce Senhor, que nous cherchons o aujourd'hui, que buscamos hoje ce sont des hommes et des femmes comme les fils prodiges. são homens e mulheres sendo filhos pródigos. Comme il y a encore un peu de l'espace de vous rattraper, Já que você tem ainda fogo de vida para conseguir voltar, retournez dans la parole. volte na palavra de Deus. Supportons tout ce qui nous arrive et tout dans l'état dans la parole. Suportemos tudo que nos surge na palavra de Deus. Nzala, Fome, Dibala, Moussala, casamento, problème, problème. Somolo. Écoute à lui dans la parole. Que nos encontre na palavra. Souvenez-vous de l'histoire Lembrai-vos da des bons história samaritains. do bom samaritano. Garçon wano balingaki babomai. Aquele moço que escapava de morrer. Qu'est-ce qu'il avait fait? O que ele fez? Atikaki Jérusalem. Deixou Jerusalém Pona kende na ville mususu. para que fosse numa outra Ne cidade. akendaki kokutana na E bakuluna. ali onde se encontrou com Babeti ye presque malfeitores, demi-mort. lhe bateram até quase a Mais morrer. qu'est-ce que le bon samaritain avait fait? Mas o que fez o bom samaritano? Donc malade wana. Aquela doença, Senga lokoti ye. quando lhe Il est apanhou, allé le laisser dans l'hôtellerie. foi lhe deixar numa Et hospedaria. en le laissant dans l'hôtellerie, Deixando numa là où il y hospedaria. avait l'hôte dans cette hôtellerie. Onde houve hóspede naquela Et qu'est-ce que le hospedaria. bon samaritain a E fait? o que fez Il o bom avait samaritano? donné des beignets Ele deu 2 dinheiros à l'hôtelier. no hóspede. Il lui dit que prends soin Ele disse: de ces malades. cuida deste À mon doente. retour, No regresso, je verrai ce kokosala mosalo eleki. eu vou ver se trabalhar Je te récompenserai. eu vou te recompensar. Bien aimé dans le Bien amado Seigneur, Seigneur. le Seigneur Jésus-Christ Seigneur Jesus Cristo a laissé l'église et c'est là où il y a la parole, il y a le Saint-Esprit. deixou a sua igreja. É ali onde tem a palavra e o seu Espírito Et à Santo. son retour, E no seu nous, retorno, ses serviteurs, nós, seus servos, qui soignons ces malades, cuidemos dos c'est seus lui qui doentes. nous récompensera à son Ele retour. é que nos recompensará no seu retorno. Qu'on gagne les biens de ce monde. Que termos Tout bens gagner en materiais, que mode. não Faisons la charge, le travail que Dieu nous a confié. façamos o trabalho que o Senhor nos incumbiu. Traitons les malades. Cuidemos dos doentes. Entendons le salaire au retour du Seigneur Aguardemos Jésus-Christ. nosso salário ao retorno do Ainsi, Senhor bien aimé Jesus dans le Cristo. Seigneur, Assim bem amado pour Senhor, que je puisse un peu arrêter, para que eu possa parar afin que nous entrons dans la prière, e que entremos na oração. lisons quelques écritures. Leiamos algumas Genèse escrituras. chapitre 4. Gênesis capítulo Verset 4, 10. 10. La Bible dit, A Bíblia diz: Adam, Caïn Abel, o Caim e Abel bakendaki kobondela. foram adorar. Esika bakendaki kosambela, Para onde foram adorar, aliás? Caïn abomi ndeko na O ye. Caim acaba de matar o seu irmão Abel. Ntango abomi ye, Assim que matou asopi Abel, makila, derramou sangue. Nzambe atuni Abel, Deus lhe perguntou atuni a Caïn. Wapi Abel? Caim, onde está o seu irmão Abel? Caïn é impoli. O Caim mal criado. Oyebi réponse nini na Você pesa. sabe qual foi a resposta que deu a Deus. Mais Bible elobi boye, Mas a Bíblia diz o na seguinte, verset 10, versículo 10, que Dieu dit, que Deus disse: qu'as-tu fait? que fizeste? La voix du sang de ton frère, A voz do sangue do teu irmão crie de la terre clama a mim, jusqu'à moi. diz da terra. Makila, O sangue ya innocent. do inocente Oye que sopanaki, foi derramado ya Abel, do Abel. ebandaki koloba. Aquilo clamava lokolomba na se e awa da terra tilo ezoyokana na lola até no céu. o wana nde makila Aquilo é o sangue ya mopagano inocente, pagano. de um pagão ya Abel. oyo abotamaki na mama na papa que bapagano nasceu do pai e mãe pagão. mais lokola azalaki innocent, Mas já que o Abel foi lokola inocente, azalaki un peu juste, já que o Abel foi pouco bible elobi ke makila na ye seu sangue, nzambe ayaki koyoka na lola Deus
podemos sentir no makila ya céu. Abel ekikoloba ti kuna ke deja ngana se kuna kaya bomi O ngai. sangue do Abel clamava até no céu, dizendo: Deus, Mais- o meu irmão Caim acabou de me matar. Mais na mukanda ya Hébreu chapitre 11 Mas no livro dos Hebreus, capítulo 11, verset 24. 24, Hébreu 11 24. aos Hebreus 11, Bible elobi boye. a Bíblia diz o seguinte: Hébreu 11 24. aos Hebreus 11, 24. Hébreu 11 24. Aos Hebreus Toninho 11, Tossilisa. 24. Estamos quase a terminar. Hébreu 11. Aos Hebreus 11, Cherchons un peu cela. vamos ainda procurar isso. Le livre des O Hébreux. livro dos Je ne sais pas Hebreus. si j'ai fait un peu de petite confusion. Não sei se me confundi um pouco. Bien aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor, Awa tolingi totanga. aqui queremos ler. Bible eza A koloba. Bíblia diz Que makila ya Abel. que o sangue do Abel Ezali koloba. está clamando, Ezali koloba. está clamando Mentina likolo. até no céu. Nzambe azali koyoka yango. Deus ouvindo o clamor. Bozelanga na luka yango mpona précision. Aguardem por mim e busquem isso para vos dar a precisão. Eza na Hébreu. Está nos Hebreus. Toza kosilisa na biso. Estamos Verset prestes a 4. terminar. Verset 11, 4. C'est par la foi Pela fé, qu'Abel offrit à Dieu sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, Et c'est par elle, pelo qual fut déclaré juste. alcançou testemunho Dieu de que approuva era ses offrandes. dando Deus testemunho Et c'est par de seus dons. elle qu'il lui parle encore quoi que mort. E por ela, depois de morto, ainda fala. Hébreu 12, verset 24. Hebreus 12, 24. Bible elobi na biso. A Bíblia nos diz, Et de Jésus, e de Jesus, qui est le médiateur o mediador, de la nouvelle alliance uma nova et aliança, du sang de e ao l'aspersion, sangue de qui aspersão, parle mieux que fala melhor que celui d'Abel. que o de Abel. Voilà que nous, pour être un sacrificateur, És para ser um il a sacerdote. fallu qu'on ait un sang comme celui de Jésus. Era Frère. preciso que tivéssemos um sangue igual a Jesus. Ceux qui maquilla et Abel, Se fosse ainda o et sangue do kokaki Abel, koloba kolongwa na seti na pudesse likolo. clamar da terra até do céu. Qu'en est-il des sangs précieux? A quanto maior sangue Qu'en precioso, est-il des sangs sans péché? a quanto maior sangue sem Qu'en pecado, est-il des sangs de Dieu? a quanto maior sangue de Ce Deus. n'est pas étonnant que l'apôtre Paul ait dit, Não é admirável que approchons-nous donc cheguemos des portanto, trônes de ao miséricorde, trono de misericórdia, puisque nous avons un porque intermédiaire, temos um un intermediário, avocat, um advogado, un intercesseur intercessor qui peut prendre que pode tomar tes responsabilités à tes péchés e seja teus pecados et aller confier, aller intercéder e vai interceder auprès du Père perto do Pai, en présentant non pas ma vie mais son sang apresentando não a minha vida, mas o pour que seu nous sangue, soyons acceptables, para frère. que sejamos aceitos. C'est-à-dire rien n'est encore trop tard. Ainda não é tarde de uma Ainsi hora. pour terminer, Assim para acabarmos, Frère Branham, Abraão, il parle ele fala vision moka monaki, uma certa visão que ele teve, vision de l'épouse. a visão da esposa. Azolobela na babrochire ebele. Refere isso Okoki como kotala même dans le choix d'une épouse. pode ler até na escolha de uma esposa. Amoni, Ele viu, église ebandaki kotambola bien na a molongo. igreja desfilava muito bem, Mais amoni bato mibale babimaki. mas ele viu duas pessoas a sair. Mais ntango agangaki, Quando clamou, bobima te, não saia, bobima te, não saia. bozonga na molongo botambola ndenge baninga bazotambola. Desfilam como os demais vão desfilar. eloko napesaka nzambe gloire. A coisa que eu glorifico em Bato Deus, mibale wana essas duas pessoas bazongaki na molongo. voltaram na Mpe fileira épouse etambolaki bango nyonso alinye e a esposa andou com boa cadência jusqu'à l'enlèvement. até no rapto. Voici l'étape pour prier. Eis o tempo Oyo apropriado. ayebi ete azali na kobima Quem sabe que já está fora da fileira, na liloba na nzambe. fora da palavra de Deus, Lokola yoki liloba na nzambe eyebisi eke zonga na kati na parole. ouvindo ele a palavra de Deus, já lhe dizer: Soko volta na oza mwana na palavra. nzambe, Se vocês tu dois écouter la voix de Você Dieu. deve ouvir a voz de Zonga na Deus. parole de Dieu pour Volta aller na au palavra de ciel. Deus para ir no céu. Puisque tondimi message oyo Porque cremos nesta mensagem. ezali mpona baaventure te. Não é para Nous só avons écrit ce com message. esta mensagem. C'est pour nous préparer É para nos afin aprontar, d'aller à la rencontre para du irmos Seigneur ao encontro do Senhor Jésus-Christ. Jesus Cristo. C'est pour cela. Por isso, oyo nyonso ayebi todo aquele que sabe ke abimaka na liloba que nzambe saiu da soit palavra mpona de Deus, raison songo oyo outras bakala
suma certa razão passado cozido. Não estou aqui para te julgar. Nous avons un sang mieux qui peut parler à ta place. Temos sangue melhor que pode interceder a Il y a un bon avocat qui peut bien prendre, qui connaît les mots appropriés. Temos bom advogado que sabe melhor falar. Il y a yébi kokende ko intercéder pour na yo pa inatata. Sabe interceder diante de Deus. Pour que Ozala toujours qualifié parmi les élus qui doivent partir dans la levée. Para que tu seja sempre qualificado no meio dos eleitos que são programados para serem arrebatados. À condition que há uma condição. Tu acceptes de retourner dans la parole. Acceptes de voltar na palavra. De te repentir. Arrepender. De mettre ta vie en ordre. A tua vida em ordem. Et Dieu te fera la grâce. Fará a graça. Le sang porque o sangue coule encore. Corre. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor os abençoe. Deus abençoe todos. Zamba pambula bino banso. Ouvimos a pregação. Tuyo kiliteyo. A última pregação tem que sempre continuar. Liteyo asuka ndenge tulibakiza koba sobre a fome. Nantina nanzala. Cuidado com fome. Kebaka na yo nanzala. Vai te trazer muita coisa. E komemela yo makama mingi. A Bíblia está a dizer dinheiro, misolo, desejo demasiado de dinheiro, kozala na bolingo mingi ya misolo, e raiz ezalaka mosisa de muitos males. Ya mabe mingi. Querer dinheiro traz muitas coisas. Kolinga mingi kozala misolo, ezalaka mosisa ya mabe mingi. Esse é um grande tema. Eza mutualité ya monene. Então, cuidado, não caia no desejo carnal de fome, para matar a fome, mas de uma má maneira. Boyeke baka na yo kosumuka pona ntina na nzala. Po yo soki olingi okufa nzala te, okoluka ko tambola banzela mabe, ke baka na yo. Mulheres. Basi. Uma mulher pode fazer prostituição só por causa de fome. Mwasi songolo akoki kosala pite bobele kaka pona koboma nzala. Homem pode roubar. Mobali agoko iba. Pode fazer entrar em maus caminhos, vender coisas que não dá por causa de fome. Akoki komi ko trabanzela mabe kote kabiloko mbula matali ya petisi nyoso na pona koboma kanzala. Isso aqui é grande pregação para nos endireitar. Oyo ezalite ya monene po ezongisa biso na nzela malamu. Muitas igrejas saíram por causa de fome. Ba masanga mingi ya basambeli etika liloba kenda pona nini? Pona libumu. Há muitas igrejas de divisões hoje. Ezala ba masanga mingi ya bokabwani lelo. E as pessoas pregam que é divisão do diabo, mas há muitas igrejas de divisão. Atako batei na nzamba bazali koteya bokabwani ezali ya zabulu kasi atako bongo bazali kokabola kaka masanga basambe. Atrás é desejo de dinheiro. Na sima kokabola oyo ezaka molimo mabe ya kozwa misolo. Por isso, cada se cuida para essa grande pregação que está se passando. Boye moko na moko salaka keba na koyoka kalite ya monene tozali koyoka. Desejo procurar dinheiro, procurar kolinga kozala misolo ebele, posa koluka ozala bomo malamu. Traz muita coisa. Ememelaka bandimi makambo mingi ya mabe. Fui na Europa. Nakendeki na mikili ya poto. Não é uma vez, não é duas vezes. Eza mbala liboso te mami balete. Londres. Nakenda na Londres. Portugal. Nakenda na Portugal. Na França, na Belgique. Encontrei muitos irmãos por causa de fome. Nakutana na bandeko mingi kaka pona nzala. Só para ter vida. Po kaka bazwa bomo ya pete. O que eles chamam vida. Oyo bango kuna babengaka bomoi. Mentira, 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 o Estado europeu. Bakosa mbula matali, bakosa mbula matali ya mikili ya poto na tembe. Encontrei irmãos que nunca foram militares. Nakutana bandeko oyo ba lata sokoto te, ba lata nzakomba te. Na bomo ina bango. Mas ali disseram que era militares, a império está nos seguir. É tanta mentira. Kasi kuna bagene kokosa ete bazalaki ba soda ya
unita empela za ikuluka kobonga bango tala lokuté belé. Ils vont tamé domingo na igreja. Pe mokolo na yenga soke belé mi masimbi ba Biblia bake ko sambela. Ils cantent à Jésus. Pe ba yembaka izolvera alléluia. Mais nous quand voltons do stade europeu, do stade français, belga, stade inglês para retificar que vous menti. Kasi nanu batikala kozonga tena bambula matali oyo ezala na France, ezala na Belgique, ezala na Angleterre, tope na Portugal poteba, tube na masumu koloba ete to yaki koko sabino awa. Irmãos casaram com pagãos por causa de fome. Bandeko mingi babala bapakano pona nini? Pona nzala. Irmãos em Cristo fizeram falsos casamentos na Europa só para alcançar documento. Bandeko mibali penda bandimi bakenda kobala mindele na poto kaka po baboma nzala. Falso casamento. Mabala lokuta. Depois de adquirir sima bango kozwa libala documento, kozwa mikanda ou para com documento, para com casamento, mentiu. Tope na nzela kozwa libala kosi ou fiquei engasgado, então você é obrigado a construir aquela mulher talvez mais velha com ele. Ende kosala ete alinga te akoluka abala mwasi maman koko. Esse abala qui est déjà na nenga luguta, mais moi ça les a te fa continuer ka kasi akosa que déjà ce que ba boy moi ça na kufunda ele. Ah, já anda casado com uma velha ali na Europa, não tem como de lhe abandonar ou divorciar, porque se tentar só divorciar com aquela branca velha, então aquela branca velha vai lhe incriminar ao nível da polícia. É dos exemplos que ouvimos hoje. Ezali moko ya bandaki sa otoyo kilelo procurando a vida. Abalayame koluka kabomoi. Akosaki Sara também entrou. Sala pe animilo kuta yango. Tá vendo? Omoni tá procurando, e é fome, ir no Egito, para se proteger, mentiu. Na dela yanzala, ye abala malobi te sengeli to longa to ken Egypte pona koluka lipa. Akomi kuna po eta kokalipa akosi. Essas coisas foram escritas por causa de nós. Makambo maye makomama po te biso to zwelango ndaki sape mayele. Nós estamos a ver no último século. Biso bayotwali kobika na ntango ya suka. Cuidado, 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 cuidado. Kebaka na yombala mitano. Amém. Cada vai orar por esse grande dilema na vida cristã nas mãos de Deus. Moko na moko kamata penza li kaka oyo tiango na maboko na nzambe poite aya kosalisa yo. Parece uma pequena coisa, mas é grande coisa. E komona na lokola mwa eloko mokelekete nzoka ezali eloko ya monene. Por isso temos que se proteger. Na yango esengeli tomikeba tomibatela em Cristo. Na kati na Kristo. Não procurar a vida mundana. Toluka bomoi ya mokilite. Matar fome. Poto bomanzala. Mas numa má maneira. Ah, to bomina biso nzala kasi na lolenge ya mabe. Antes de orar. Yambo kobondela. Que hoje a rede estava mal. Oyo nyonso epai na ye réseau ezaki mabe. Não, hoje a rede estava mal. Ah, lelo pende mona niente réseau yaki mabe. Hoje a rede Unitel estava balada. Lelo penda réseau ya Unitel mona niente ezalaki estava balada. Ezalaki penda mabe makasi. Vai bem depois pá e cai e volta. E ezongi suko zala mabe. Então, qualquer pessoa que viu quando estava seguindo qualquer pessoa que viu que memória tipo cortou, depois voltou, cortou, voltou. Não é vossa culpa, a rede Unitel estava mal hoje. Moto nyonso oya zai kolanda liteyo, eke na kolanda ka liteya. Eu tamboli, a réseau ekatani, si mezongi, so tamboli, ekati, ezali foti na ba technicien na bisote. Ezali inutile, ezali réseau, ezali mabele lopenda. Quer dizer, é só repetir. Ezaka likambo ya kozongela. Assim que a pessoa acabou, repete isso. Denge boyelite ya esili, yo zongela kaka poso sula malamu. Numa forma geral, na lolenga mobimba, rede estava balando muito. Lelo pena réseau ezalaki kilo makasi. A rede Unitel. Réseau ya Unitel ezalaki kilo penza.
Saudações da parte do irmão Clemente Kalemba, da Bélgica. tosili koyamba bambote kouta epai na mosala nzambe Clemente Kalemba aza na Belgique. E saudações da parte do seu de Deus Alain, toyambi mpe bambote kouta na mosala nzambe Alain que está agora em Cabinda. oyo akutami sika na Kabinda. Nos saudar em nome de Jesus Cristo. bango mibale bapesi so bambote na nkombo na nkolo Yesu Kristo. Vamos acabar agora. tozali kokanga sika Não esqueça, o Filho de Deus, depois de ouvir a palavra, anda a orar. kobosana te mwana na nzambe nsima ye koyoka liloba na nzambe asalaka nini atondaka nzambe